Olá! Diante de uma lesão ou enfermidade do nosso organismo, a terapia celular é um meio para a recuperação desse tecido afetado via células-tronco. Esse processo, no entanto, é complexo cientificamente e, dependendo do caso, pode ter algumas implicações éticas. Então, é sobre esse importante assunto que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento, que está começando. Eu tenho o prazer de receber aqui conosco os nossos convidados, professora Nancy Baiernardi, que é graduada em Ciências Biológicas, tem doutorado em Imunologia, cursado na Inglaterra, e pós-doutorado realizado na França e na Inglaterra. E o tema de pesquisa, a área que a professora Nancy pesquisa, é células-tronco, protocolos de terapia celular, engenharia de tecidos, e é docente do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular aplicado à saúde aqui da Ulbra. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, um prazer, obrigada pelo convite. Muito bem, professora Lindolfo Meirelles, que tem licenciatura em Ciências Biológicas, com doutorado em Ciências Genética e Biologia Molecular. E a grande área de pesquisa é células-tronco, biologia e aplicação de células-tronco. O professor Lindolfo também é docente do programa de pós-graduação, Biologia Celular e Molecular. Também dar as boas-vindas a Maiele Dornelles Silveira, que tem bacharelado em Ciências Biológicas pela Ulbra e é doutoranda deste mesmo programa de pós-graduação. Então sejam todos muito bem-vindos e antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a reportagem sobre o assunto. As células são as unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. É a menor parte dos seres com formas e funções definidas. Há alguns anos, os pesquisadores da área trabalham com células-tronco, bem como suas utilizações terapêuticas. Células-tronco são células, presentes em todo o nosso organismo, Teoricamente, elas estão presentes em todos os nossos órgãos, em todos os nossos tecidos. E elas têm a função principal de substituir células que ao longo dos dias, ao longo da nossa vida, elas vão morrendo. Por exemplo, as células da nossa pele, elas vão sendo substituídas ao longo dos dias por células novas, que são originadas a partir dessas células, que são as células-tronco. Em geral, são células mais indiferenciadas, ou seja, o que isso quer dizer? Células mais indiferenciadas, elas não estão comprometidas ainda com uma função no organismo. Como, por exemplo, as células da pele, que têm a função de proteção, como as células do rim, que têm função de filtração, e de todos os nossos órgãos, que são células já comprometidas, as células-tronco não. Elas não estão comprometidas com funções ainda. Mas, à medida que elas vão se diferenciando, elas vão adquirindo uma característica mais específica e vão, então, ter essa capacidade de substituir células com funções específicas. O assunto células-tronco geralmente vem acompanhado do termo terapia celular. Terapia celular é a utilização de células com fins terapêuticos. Em geral, com objetivos de regeneração ou de proteção. Então, o que mais tem se utilizado em termos de terapia celular é realmente para regeneração, que é para substituir células defeituosas ou com algum problema. Então, células-tronco a terapia celular seria utilizada para justamente corrigir esses defeitos dessas células defeituosas, substituindo essas células. A intenção dos pesquisadores é de que estas técnicas possam, ao longo do tempo, da dedicação e do apoio governamental, promover resultados positivos para casos clínicos muitas vezes considerados incuráveis. Para começo de conversa, eu tenho uma pergunta básica, considerando o conhecimento geral sobre o assunto, que não é tão especializado como o vosso, obviamente. O que são células-tronco? Essa é uma pergunta que a gente tem que começar por ela mesmo. Existe um mal-entendido geral na comunidade sobre o que são células-tronco, porque se confunde algo que foi muito comentado e muito polêmico há alguns anos, que são as células-tronco
embrionárias, sim. Aquelas que exigiriam a destruição do embrião para estudo e para utilização, e por isso tinha problemas éticos muito importantes. Tinha uma posição contrária da igreja, que considera que ser humano já existe a partir do momento da concepção e etc. Isso. Essa célula-tronco embrionária, ela praticamente não é mais usada nem em pesquisa e nunca chegou a ser usada para terapia. Então, a nossa pesquisa aqui na UBRA não tem nada a ver com a célula-tronco embrionária, ela é focada na outra categoria, que são as células-tronco do adulto. São aquelas células que, desde o nascimento, antes mesmo dele, nós todos temos em todos os tecidos. Por que a gente tem que ter essa célula-tronco? Porque, veja bem, o nosso organismo, mesmo que a gente não note, dia a dia ele está se renovando. No verão a gente vê a pele descamando, sabemos que o nosso sangue é renovado a cada segundo, a cada minuto. Todo o nosso organismo é renovado. Fígado, pulmão, músculos, até o cérebro, até os neurônios, que se achava que nascia e morria com os mesmos, hoje se sabe que eles têm um grau de renovação também. E essa renovação vem das células-tronco de cada tecido. Estão presentes que em estão cada presentes. ser humano Então, nos diferentes no tecidos. músculo temos a célula-tronco muscular, na pele temos a célula-tronco epitelial, no fígado a célula-tronco hepática e assim por diante. Cada uma delas faz a sua função, então a nossa saúde depende de termos essas células-tronco. E essa renovação acontece automaticamente? Automaticamente, mais rápida para alguns tecidos, como pele e sangue, e mais lenta para outros, sendo a mais lenta e mais limitada a do tecido nervoso. Mas ela também acontece, ocorre em todos os tecidos. Então, a natureza criou a célula-tronco no adulto para fazer essa manutenção e, como efeito secundário, ela também pode repor um tecido que seja lesado por um trauma, uma infecção muito violenta, um processo degenerativo. A célula-tronco daquele tecido também pode ajudar no reparo. E a partir daí se criou a terapia celular. Terapia celular, exatamente, é isso que eu iria comentar. O objetivo da terapia celular é dar uma ajuda para o próprio organismo apressar um pouquinho, a resolver aquilo que ele até talvez conseguiria resolver em uma situação normal. Quando eu tenho um corte aqui na pele, né, que corta um pouquinho aqui, as células ali naquele local, elas vão começar a proliferar e vão ajudar a fazer um pouquinho de remendo ali naquele tecido para que se feche e a gente tenha um reparo tecidual. Sim. E nesse isso acontece processo, na pele, mas em todos os órgãos também? Em todos os tecidos. É que a pele é o mais fácil para nós conseguirmos imaginar, porque nós enxergamos isso, né? Sim, sim. E em todos os tecidos, esse processo de reparo tecidual, ele ocorre. Em alguns tecidos, ele consegue realmente fazer um belo reparo a ponto de regenerar o tecido. Em outros tecidos, esse processo de reparo, ele não consegue regenerar o tecido. Dá um exemplo para nós. E o que nós assim. temos é, por exemplo, quando eu tenho um corte e fica uma cicatriz. Naquela cicatriz que eu tenho um tecido fibroso, não formou, não fechou a pele bonitinha do jeito que era antes. Então ali eu tive um reparo tecidual, eu fiz um pequeno remendo que permite que eu tenha aquele tecido funcionando, a pele continua fechada, né? Mas não fechou de uma maneira que regenerou o tecido. Então quando a gente faz algum tipo de terapia celular, o objetivo é justamente contribuir com novas células para aquele tecido fazer alguma coisa que ele até poderia fazer com algum grau mais ou menor, uma limitação maior ou menor, dependendo do tecido. Então, aqueles tecidos que têm uma renovação tecidual mais lenta, eles têm uma dificuldade em fazer esse processo tão rápido. Aqueles tecidos que têm uma renovação tecidual mais rápida conseguem fazer isso aí com relativa facilidade. E se conhece hoje quais são os que automaticamente são mais rápidos e quais são os tecidos mais demorados? Todos os dias nós perdemos milhões e milhões de células do sangue que morrem porque chegou o final do tempo de vida útil delas. Olha só. E lá na medula óssea, que está presente dentro dos ossos, que popularmente é conhecido como tutano, nós temos um tipo de célula-tronco, que é a célula-tronco hematopoética, que está dando origem a outras células que vão aumentar em número para gerar novas células sanguíneas.
Então já sabe que para esse tipo de tecido, a regeneração tecidual é relativamente rápida, certo? No entanto, se eu tenho algum tipo de acidente e eu perco a unha do meu dedão do pé, vai demorar 1 ano para eu conseguir fazer uma unha nova ali. Porque aquele tipo de tecido demora mais tempo para passar por todo esse processo e fazer um novo tecido. A não ser que faça uma terapia e ajude, aí essa recuperação pode ser mais rápida. É aí que entra o maior objetivo da terapia celular, é prover o organismo com a capacidade de fazer uma regeneração tecidual ou fazer pelo menos um reparo tecidual em um tempo mais curto do que ele faria sem aquilo lá. E muitas vezes ele não conseguiria fazer esse tipo de reparo sem o auxílio da terapia celular. Muito bem, Maiele, como é que você entrou, você que é doutoranda do programa, como você entrou nessa proposta? O que te encantou nessa pesquisa? Bom, eu iniciei sendo aluna da professora Nancy logo no início da graduação e com pesquisa básica, vendo tudo acontecer muito dentro do laboratório. Quer dizer, a tua pesquisa começou na graduação? Na graduação, eu entrei como aluna de graduação, como iniciação científica da professora Nancy. Acho que, se eu não me engano, no 2º ano da graduação da biologia. Olha, essa informação é importante, queria acentuá-la, até para que os graduandos hoje saibam que a iniciação começa muito cedo e depois é rápido o caminho, né? Isso. E, bom, vendo dentro do laboratório, quando tu está começando, já é tudo maravilhoso. Porque tu vê a célula diferenciando, tu vê ela ficando diferente, uma célula se transformando, mudando a morfologia, mudando. E então, eu fui durante toda a graduação. No final da graduação, então, eu entrei, a gente começou mais com a pesquisa clínica, com animais. Foi aí que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso, quando a gente tratou cães. E eu, graduanda, ficava maravilhada, porque a gente enviava a célula para o veterinário, colocava no cão, e o cão que mancava ou que quase não caminhava mais, uma semana, um tempo depois, ele estava pulando, ele estava correndo. Olha só. Então, isso foi o que me encantou, e aí eu fiz o mestrado nessa mesma linha, e agora eu faço o doutorado também nessa mesma linha, só que agora eu faço com gatos. Muito bem, nós já continuamos com essa super interessante conversa, mas antes disso nós vamos chamar o quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e nós já voltamos. Olá, o Ciência em Foco de hoje vai abordar o tema de oportunidades no exterior para alunos brasileiros de graduação e de pós-graduação. Essa é uma modalidade muito interessante de fomento que o Brasil tem para proporcionar uma formação diferenciada aos nossos estudantes. São vários editais. Ainda dentro da graduação, o aluno já pode ter essa experiência através dos programas de mobilidade acadêmica e durante o mestrado e doutorado também, através de bolsas de doutorado sanduíche e de pós-doutorado que são oferecidas por agências de fomento como a CAPES e o CNPq. As principais modalidades para doutorado é o doutorado sanduíche, onde em um tempo mais curto, como 1 ano, o aluno ficará num laboratório de contato prévio do seu orientador para fazer parte dos experimentos da sua tese. Existe também uma modalidade de doutorado pleno, onde o aluno fará os 4 anos da sua tese num laboratório no exterior. Então, essa é uma dica muito importante, que os alunos aproveitem ao máximo o tempo da sua formação para diversificá-la e conseguir ter um outro olhar, fazer novas interações que possam até mesmo no futuro proporcionar um campo de trabalho. Células-tronco e terapia celular é o tema do Uber Conhecimento deste sábado. Nós temos aqui conosco a professora Nancy Baiernardi, professor Lindolfo Meirelles e a doutoranda Maiele Dornelles Silveira.
E eu terminei o bloco anterior conversando contigo, Mayele, e você comentou que as tuas primeiras experiências foram em animais. E aí, professor Lindolfo, como funciona esse processo? Primeiro se faz experiência em animais, depois em pessoas, explica para nós, ou a gente faz a experiência direta em pessoas? Exatamente, nós não podemos de forma alguma fazer qualquer tipo de experimentação em seres humanos sem termos dados concretos de experimentos anteriores feitos no laboratório ou em animais que garantam que existe a possibilidade de que aquela aplicação das células nos seres humanos seja segura. Ou seja, segue-se um protocolo. Segue-se um protocolo com experimentos in vitro, ou seja, no laboratório, pré-clínicos em modelos animais, em animais de pequeno porte, passando para animais de grande porte, como, por exemplo, de camundongo, passando para cães, até chegar em primatas não humanos, muitas vezes, até que, então, existem dados suficientes que nos asseguram que aquela terapia, quando aplicada em humanos, não causará qualquer tipo de malefício. Perfeito. E para isso faz-se necessário um teste, que é chamado de ensaio clínico. E esse primeiro tipo de ensaio clínico é um ensaio clínico que é feito para verificar se aquele novo tratamento com as células não causa qualquer tipo de malefício. E por isso tem tanta controvérsia, muitas vezes, da questão das células-tronco, com as questões éticas. Fala um pouquinho disso para nós, professora. Quais são as grandes questões da controvérsia em relação a essa terapia celular? Bom, uma coisa importante é que tipo de célula-tronco vai se usar na terapia. O Lindolfo usou agora no final da explicação dele a palavra célula-tronco mesenquimal, porque entre todas essas que nós temos no organismo... O que é essa mesenquimal? Explica para nós. Entre todas as que a gente tem, da pele, do músculo, etc., a gente tem que escolher alguma que seja mais capaz de curar diferentes tipos de doenças que possam aparecer ou recuperar diferentes tipos de tecidos. E os estudos, 20 ou 30 anos de estudos, mostraram que essa célula, que a gente chama de célula-tronco mesenquimal, é a que melhor responde aos vários tipos de lesões e pode ir lá e reparar diferentes tipos de lesões. Essa célula, e o nosso colega, professor Lindolfo, é um dos maiores experts no mundo em entender, não é verdade, ele fez um doutorado sanduíche nos Estados Unidos com o pesquisador que inventou o nome célula-tronco mesenquimal, é chamado pai da célula-tronco mesenquimal, então Lindolfo é o filho da célula-tronco. Legal. É o filho do pai da célula, que é o Arnold Kaplan. Então a pesquisa dele continua aqui tentando entender no laboratório quem é essa célula, como é que é a genética, a biologia dela. Essa é uma célula, depois até o Lindolfo pode falar um pouquinho mais, mas ela existe em todos os tecidos do organismo. Então, em todos os tecidos? Todos. Qualquer tecido que a gente coloque e põe em cultura, como a Mayele sabe fazer, eu digo que ela tem o dedo verde para a célula, porque o que ela põe em cultura, ela tira a célula-tronco mesenquimal. Quando queremos usar para terapia, a gente tem que coletar algum tecido que seja fácil de coletar e que tenha essa célula em bastante quantidade. Perfeito. Quer dizer, nunca vai ser muita quantidade, mas que tenha o suficiente. E os dois tecidos mais usados, tanto em humanos quanto em animais, são a medula óssea, que o Lindolfo já falou, e um outro tecido que é mais fácil de coletar e muito mais rico, que é o tecido adiposo. E quem é que não gostaria de tirar um pouquinho de tecido adiposo para doar a célula-tronco mesenquimal, né? Professor, conta um pouco essa sua experiência nos Estados Unidos que a professora comentou agora. Quando eu fiz o meu doutorado trabalhando com essas células isoladas de camundongos, essas células-tronco mesenquimais, apareceu a questão de onde que elas se localizam no organismo. E nós testamos a hipótese de que todos os tecidos que possuem vasos sanguíneos possuem células capazes de dar origem a essas células terapêuticas aí, que são essas células mesenquimais. E na oportunidade nós conseguimos isolar essas células de todos os tecidos de camundongos. E essa passagem pelo laboratório do professor Arnold Kaplan permitiu que nós estendêssemos esses estudos com um material de tecido adiposo
nós testamos a hipótese de que quanto mais vasos sanguíneos há em uma peça de tecido adiposo, mais dessas células nós conseguimos obter. E a hipótese foi confirmada. E depois disso chegaram outros estudos, outras oportunidades que nos permitiram isolar, através de métodos mais complexos, essa célula que no organismo dá origem a essas células terapêuticas chamadas de células-tronco mesenquimais. E isso é algo que nós colocamos em funcionamento no meu pós-doutorado e depois aqui no laboratório de células-tronco e engenharia de tecidos da UBRA, em que nós temos agora uma doutoranda que isola essa célula com base em marcadores específicos. E isso nos permite fazer inferências sobre onde nós encontramos essa célula e o que elas devem estar fazendo lá no organismo. Muito bem. Nós vamos para o quadro Dica de Saúde e já voltamos para o recado final. A dica de saúde de hoje, então, é em relação ao câncer de pele. Por que câncer de pele? No nosso trabalho, nosso laboratório, nós temos uma linha de pesquisa onde nós desenvolvemos novas formas de tentar fazer uma terapia para o melanoma. O que é o melanoma? Melanoma é um dos cânceres de pele, é o mais raro, porém é o mais difícil da gente tratar e da gente conseguir com que o paciente tenha uma sobrevida adequada em relação à terapia ao tumor. Quanto ao câncer de pele, existem diversos fatores que nós devemos fazer que seriam importantes então para o paciente. Um deles é a proteção, sim, quanto a raios solares, como todo mundo já sabe, que é em relação ao uso de filtro solar e também em relação à exposição ao sol nos horários perigosos. Mas também temos uma dica bem importante para as pessoas. Em relação a isso, nós temos pacientes que têm alguma manchinha, alguma coisa que desconfia, deve ir a um dermatologista, procurar uma ajuda, para que, se ele desconfia, então, que é alguma coisa não muito corriqueira, não normal ao seu organismo, para que o dermatologista olhe e possa, então, verificar, dentre as regras possíveis do câncer de pele, verificar, então, se seria uma manchinha normal ou se é uma manchinha de tumor, por exemplo. Também nós temos uma dica bem importante, que é todo mundo ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos regularmente, que fazem com que tenha o teu organismo saudável e, com isso, para todas as doenças, não somente para câncer, você tem, então, uma qualidade de vida adequada para que tenha uma saúde também adequada. O assunto do Ubra Conhecimento de hoje é células-tronco e terapia celular. Temos aqui conosco os nossos convidados, professora Nancy Baiernardi, professor Lindolfo Meirelles e a doutoranda Maiele Dornelles Silveira. Nós temos ainda alguns instantes para o recado final. A última dica que vocês gostariam de dar, professora Nancy. Eu acho importante o seguinte, nós obviamente somos fãs dessa célula-tronco, que já está mudando, mas enfim. Mas eu acho importante que as pessoas saibam que não são células mágicas. Elas não podem curar qualquer coisa. Como exemplo, eu digo, eu na minha casa tenho 2 cachorrinhos já bem idosos, um está cego e o outro está surdo, quer dizer, nem eu consegui o milagre de devolver visão e audição para os cachorrinhos. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente acredita. Em animais, a legislação permite que se usem as células, que se vendam as células para tratamento, que, como a Maiele já comentou, realmente tratam. Em humanos, entretanto, na imensa maioria dos países, com algumas poucas exceções, essas células só podem ser usadas dentro de um estudo clínico feito numa universidade, um hospital, que tenha passado por um comitê de ética em pesquisa. Seguindo então, todo um Conselho Federal de normas, Medicina, Anvisa e Inmetro não reconhecem que a terapia com células-tronco seja algo já pronto para ser usado no dia a dia e vendido para um paciente humano. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Quando vai chegar a esse ponto, como o Lindolfo estava mostrando, estudo clínico fase 1, 2, 3 e 4, a gente acha que não vai ser muito tempo, mas até chegar lá é antiético vender em humanos a terapia celular. Muito bem. Professor Lindolfo, seu recado final. Exato. E terapia celular é algo que já é feito há algum tempo. Todo mundo já ouviu falar em transplante de medula óssea e todo mundo sabe o que é uma transfusão sanguínea, que são formas de terapia celular. No entanto, a maior parte dos protocolos de terapia celular atualmente, fora
esses 2 casos aí que são emblemáticos, eles ainda estão em fases de estudos. Nós não temos protocolos de terapia celular recentemente aprovados para uso em larga escala na população. Isso quer dizer que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando assistem pesquisadores falando sobre terapia celular, e elas têm que compreender que a terapia celular ainda está no estágio de ser uma promessa, num processo é promissora, ainda mas nós Sim. ainda não temos nada tão estabelecido que seja uma cura mágica para tudo. Sim, perfeito. O outro ponto que eu gostaria de salientar, especialmente para os estudantes da graduação, é que esse não é um mundo mágico para apenas algum seleto grupo de pessoas. É algo que está ao alcance do estudante de graduação, principalmente através da iniciação científica. E isso daí permite que esses estudantes continuem esses estudos, depois fazendo um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Além disso, contribuir para a formação do estudante, isso aí certamente qualifica o estudante para melhorar as notas durante a graduação e para depois obter uma melhor colocação no mercado de trabalho. Claro, Eu acho que isso é uma coisa que é importante salientar. Claro. Marielle, e o seu recado final? O que você tem a dizer? Vale a pena entrar nesse caminho que você fez? O que você diria? Eu acredito que vale a pena. Não só como uma profissão, mas como uma realização pessoal. Sim. Porque o que a gente vê acontecendo, eu sou fã de animais. Então, o que eu vejo, o que eu trabalho hoje, não é só para eu ter... para eu ter um tratamento para que eu consiga melhorar a qualidade de vida e resolver problemas para esses animais. Então, tudo para mim se resume a isso. O meu doutorado hoje se resume a isso, que eu possa fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida dos animais. Eu acho que vale muito a pena tu seguir esse caminho, começando, que nem o professor Lindolfo falou. Eu comecei na iniciação científica, fiz o meu mestrado com isso, estou fazendo meu doutorado nessa mesma linha. Eu acredito que vale, sim, seguir esse caminho. Muito bacana. Muito obrigado pela presença de vocês, Nós por que essa agradecemos. conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana, neste mesmo horário. Até lá!